Se você está familiarizado ou se chegando agora à fé judaica, você já deve ter ouvido os judeus dizendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. E isso é dito muitas vezes ao longo da liturgia, ao longo do dia. Quer saber por quê? Fique com a gente. Olá amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre as orações judaicas aqui no nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. Esses vídeos eles têm por objetivo trazer a você um panorama das preces da liturgia judaica, do serviço de manhã, da tarde e da noite, e trazendo você para uma compreensão do quão relevante é cada uma das orações, cada uma das palavras ditas nas preces judaicas. E hoje a gente vai começar uma sequência sobre as Brachot HaBoker, as bênçãos da manhã. E claro, você que já é familiarizado com as orações judaicas, deve ter percebido que a gente sempre fala Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Mas qual a relevância disso? Qual a origem disso? Bem, se nós nos aprofundarmos um pouco no conhecimento da sabedoria judaica no Talmud, você vai ver que ali existe um rabino chamado Meir. E esse Rabi Meir determinou numa Beraitá, num ensinamento dele, que a gente deve dizer pelo menos 100 vezes por dia alguma bênção à presença de Deus ou ao nome de Deus. Então, pelo menos 100 vezes por dia, nós devemos dizer Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Aí você deve pensar, mas como assim? É tão difícil a gente falar? Não, na verdade não, porque a gente vai, desde que acorda, desde quando nós dizemos Shiviti Adonai lenegdi tamid, tenho posto sempre o Eterno diante de mim, a gente começa com uma bênção ao utilizar o banheiro. A gente faz uma bênção a lavar as mãos, a gente faz uma bênção para estudar a Torá, a gente faz uma bênção para colocar o talit, o tefilim, o tzitzit, enfim. E tem as bênçãos da manhã, que é uma sequência de bênçãos que começa com o cantar do galo. Mas vamos por partes aqui nesse ensinamento. Então vamos lá. O Talmud, no Tratado de Menachot 43b, nos diz: é ensinado em uma Beraitá que o Rabino Meir dizia: uma pessoa é obrigada a recitar 100 bênçãos todos os dias. Mas qual a origem? Ele deriva isso do texto de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. O que é que o Senhor requer de ti? Aí no hebraico está escrito Ma, né? O que é? Ma Hashem, Ma Adonai, ou o que é que o Eterno. E Rabi Meir deriva nesse Ma aqui o termo Meá. Meá é 100 em hebraico, tá? Então, Ma Hashem é o que o Eterno, ele traduz como 100 bênçãos que o Eterno requer de nós todos os dias. Mas aí o Rabi Meir está forçando o texto bíblico, interpretando de maneira errada. Não. Veja bem, existe um texto que a gente recita também na liturgia todo Shabat, ou diariamente também nas nossas orações matinais, de o Salmo capítulo 34, o Salmo de Davi, quando mudou o seu palavreado a fim de se passar por louco na presença de Avimelech. Davi dizia assim: Avrecha et Adonai becholet tamiz tehilato befi. Bendirei ao Eterno em todo o tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. Nesse mesmo Salmo 34, um pouquinho mais para frente, nós dizemos uma canção chamada Mihaish. Quem é o homem que deseja a vida e pressa os dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar palavras dolosas. Desvia-te do mal e fazes o bem. Busque a paz e segue-a. Mihaish Rechafetz Haim
Ohev yamin lirotov, netzor leshon hamera, usfater hamidaber mirma, sur meravase tov, bakes shalom verod ferru. Então, se você quer ver o bem nos seus dias, comece bendizendo ao Eterno todos os dias. Como Davi, bendirei ao Eterno em todo o tempo. Então, dito isso, essa introdução, se você quiser ler no Novo Testamento também, né, você que acredita no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o discípulo, vamos dizer assim, mais proeminente através das cartas, ele escreve na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. Orar, abençoar a Deus constantemente. Isso é trazer palavras boas aos nossos lábios, continuamente abençoando a Deus. Isso Davi fazia, isso o apóstolo Paulo fazia, isso Yeshua fazia, e isso os grandes sábios da fé judaica ao longo dos tempos também faziam e fazem até hoje com as bênçãos diárias. E começamos as bênçãos da manhã justamente falando sobre o galo, o cantar do galo. Veja que interessante, né? Se você tem o Sidur, na página 24, a primeira das bênçãos da manhã diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan laservi vina lehavichen ben yon uven laila. Que quer dizer: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Mas qual a relevância de essa ser a primeira das bênçãos da manhã? E por que nós dizemos essa bênção do galo se nós não, de fato, ouvimos o galo cantar? Nem todos têm o privilégio de morar numa região mais rural, digamos assim, em que se ouça o galo cantar. Não é comum numa cidade grande você ouvir o galo cantar de manhã. Você já refletiu o quanto isso é representativo diante da nossa fé? Nesse livro aqui, Quanto a mim, minha prece, de Nissan Mindel, ele fala sobre todas as preces da liturgia e ele fala sobre o cantar do galo. O canto do galo é uma das maravilhas que Deus implantou na natureza. Por meio de um sentido oculto e peculiar, o galo sabe quando as trevas da noite estão para subir e ceder seu lugar à luz do dia. Nós, judeus, que vemos a mão de Deus em cada uma das inúmeras maravilhas da natureza, louvamos a Deus por dar ao galo a percepção para pressentir o nascer da aurora. Então, criar o hábito de agradecer a Deus, de reconhecer a Deus em todas as coisas, parte do princípio de que desde quando nós acordamos de manhã, ao cantar do galo, nós já agradecemos a Deus porque deu ao galo esse discernimento. O galo começa a cantar, nem ainda clareou o dia, mas Deus deu a ele esse discernimento, essa sabedoria. Isso também ajuda a nos afastar do pensamento da teoria da evolução das espécies, que tudo veio de uma explosão. Ora, como uma explosão pode fazer com que um animal, que também deriva dessa explosão, que um animal possa discernir a luz das trevas, discernir e ele cante, para nós que cremos em Deus, um louvor a Deus, em louvor a Deus, que o galo cante e nos acorde, nos desperte para mais um dia. Isso é precioso, Nós sabemos reconhecer que foi Deus quem criou e deu discernimento ao galo para saber diferenciar a noite do dia. Mas noite e dia também trazem uma reflexão entre a luz e as trevas. A gente fala sempre, de uma batalha constante da luz contra as trevas, e os filhos das trevas e os filhos da luz. Essa bênção também, de alguma forma, está conectada com isso. Porque servir, que é a palavra judaica ou hebraica para galo, também, de alguma forma, é usada para determinar coração. E Nissan Mindel faz essa analogia aqui no livro, quando ele fala assim:
Dia e noite, luz e trevas equivalem a bem e mal, conhecimento e ignorância, felicidade e desgraça. As pessoas que vivem nas trevas são aquelas que não têm conhecimento de Deus. Experiências terríveis são chamados de pesadelos tenebrosos. Falamos da aurora como o começo de uma nova e esperançosa era, após a noite de uma série de infelicidades. Tendo isso em mente e considerando que servir, galo, quer dizer também coração, podemos perceber o outro e mais profundo sentido desta bênção. O coração é a sede do sentimento e da compreensão. É por isso que encontramos na Torá expressões como um sábio coração ou um coração compreensivo. Se Deus deu ao galo uma percepção especial para distinguir o dia da noite, Ele deu ao homem uma percepção especial para distinguir o bem do mal. Pois Deus dotou o homem com a capacidade de pensar e discernir o certo do errado. Com efeito, o talmudista e codificador Rabbeinu Asher ben Yechiel, conhecido como Rosh, ele viveu no ano 1250 até 1327, conta que esta bênção não se refere essencialmente ao galo, mas à capacidade do homem de distinguir entre o bem e o mal. Por este motivo, a Halahá, ou a lei judaica, requer que pronunciemos esta bênção, mesmo que nunca tenhamos ouvido um galo cantar. Entretanto, uma vez que o canto do galo acontece de madrugada, a bênção foi apropriadamente inserida entre as primeiras bênçãos matinais. Então, de uma forma lógica, nós despertamos, agradecemos a Deus pela nossa vida, utilizamos o toalete, o banheiro para as nossas necessidades essenciais, fazemos a bênção, a lavagem das mãos, colocamos o nosso talit, o nosso tzitzit, o nosso tefilim e abençoamos a Deus e agradecemos a Deus. Se nós temos que abençoar a Deus pelo menos 100 vezes por dia, cada vez que você acorda e faz a lavagem das mãos, comece ali. Faz a bênção após utilizar o banheiro, já são 2. Coloque o seu tzitzit, são 3. Seu talit, 4. O seu tefilim, 5. E daí começa as bênçãos da manhã. Depois vamos às bênçãos do estudo da Torá. E seguimos abençoando ao Eterno ao longo do nosso dia. Bendirei ao Eterno continuamente. Essa é a palavra do rei Davi. Quem é o homem que quer ver o bem? Aquele que é capaz de abençoar ao Eterno. Use da sua sabedoria para reconhecer Deus nas pequenas coisas. Quando você vê o galo cantar, quando você ouve o canto do galo, ou mesmo que você não ouça, mas ao despertar para mais um dia, saiba que o galo já cantou. E quando o galo canta, ele está abençoando a Deus e discernindo a noite do dia, a luz da escuridão. E nós devemos saber discernir o bem do mal. Essa é a essência da primeira bênção da manhã. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, laservi vinah lehavhin ben yom uven laila. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo inteligência para discernir o dia da noite. Se Deus deu ao galo essa inteligência e Deus deu a você a capacidade de discernir entre o bem e o mal, use-a com sabedoria, abençoando a Deus e orando sem cessar ao longo do dia. Porque as trevas se incomodarão com as suas palavras de bênção ao Criador. Mas nós, eu e você, devemos ser luz continuamente. Seja luz, ore a Deus e todos os dias recite as bênçãos da manhã, porque pelo menos 100 bênçãos ao longo do dia serão pronunciadas pelos seus lábios. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sempre o discernimento e que Deus te dê uma vontade de louvar a Ele sempre. Um grande abraço, continue assistindo os vídeos do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê um joinha, dê um like aí, porque isso ajuda a divulgar o canal, a mostrar que o nosso canal é importante para que as pessoas possam se aproximar do Criador. Shalom!